Olá, pessoal! A aula a seguir é sobre integração por substituição. Bons estudos! Algumas integrais são mais complicadinhas da gente resolver. Em geral, integrais onde a função que eu quero integrar veio de uma aplicação da regra da cadeia para a derivada, certo? Então, eu sei que quando eu tenho uma função composta com a outra, quando eu derivo, eu preciso usar a regra da cadeia. Então, quando a integral que eu quero resolver veio de uma derivada com essa cara, fica um pouco mais difícil de resolver. E a substituição, ela tenta exatamente descobrir quem que era essa função de composição aqui. Quem que era a G e quem que era a F da história. Então, a regra da integração por substituição é a gente escolher convenientemente um u, que vai ser a minha função g de x, que vai ser a função que foi composta uma dentro da outra, e usando essa mudança de variável, chegar numa integral que seja mais simples de ser resolvida e onde a gente conheça a primitiva de uma forma mais rápida, tá bom? Então, depois que a gente encontrar a função, a gente usa o valor de u para voltar para a variável x original que a gente tinha. Então, a ideia da integração por mudança de variável é escolher uma troca de variável conveniente para chegar numa integral mais simples. Ok? Então, aqui está a ideia por trás dessa técnica. Na prática, a gente tem que escolher uma função u que seja conveniente, nem todas as u's funcionam, tá? E depois que a gente resolve a integral, a gente precisa sempre voltar para a variável x. Então, vamos fazer uns 2 ou 3 exemplos para a gente depois falar um pouquinho de integração por partes, tá bom? Por exemplo, eu quero saber a integral de 2x mais 5, tudo isso elevado à quinta potência. Então, vamos lá. Essa é a minha função. Eu teria duas opções. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Eu estou olhando os exemplos que a gente fez em sala. Eu teria duas opções. Uma delas seria desenvolver esse cara aqui. Vezes 2x mais 5, vezes 5 vezes. Tá? Imaginem a contalhada que vai dar para fazer esse cara todo, certo? Um monte de distributividade aí, um monte de termos. Feito isso, aplicar a regra do x na n mais 1 dividido por n mais 1, porque vão ser todos potências de x. Mais uma outra opção, imagine que se 5 fosse 50, certo? Eu ia ter que fazer isso 50 vezes. Outra opção é usar, então, mudança de variável. Só que a minha mudança de variável tem que ser uma mudança de variável conveniente. Não posso escolher qualquer coisa que vai piorar a minha integral, certo? Então, a sugestão aqui é usar o quê? Escolher o u como sendo 2x mais 5. Novamente, isso é técnica, isso é prática, tá bom? Quando eu faço isso, ao invés de 2x mais 5 na quinta, eu vou ficar com u na quinta. Então, vai ficar bem mais simples, porque u na quinta eu posso aplicar essa regra aqui da potência. Só que ainda tem esse dx. Então, a gente precisa substituir o u e também substituir o x derivando aqui. Então, a derivada de du é du, a derivada desse termo todo é 2dx. Tá bom? Então, estou derivando aqui essa expressão. A derivada de 2x mais 5 é 2, e aí coloco o dx do lado. Isso significa que lá na minha integral, eu vou substituir o dx por du sobre 2. Então, com isso, eu vou resolver a minha integral. A integral era
2x mais 5 elevado à quinta. Isso virou u na quinta. Isso aqui virou du sobre 2. Só ajeitando, isso aqui é 1/2 de u na quinta du. Quanto que dá essa integral, pessoal? 1/2 é uma constante multiplicando, então ele vai ficar multiplicando o resultado. Quem é a integral de u na quinta? Como é que eu vou calcular essa integral? Aplicar essa regra aqui, ó. Certo? Então, vai ficar quanto? Vou aumentar 1 na potência e dividir pelo número que eu tenho. Certo? Então, vai ficar u na sexta sobre 6 mais uma constante. Como a minha integral começou do x, ela tem que terminar em x também. Então, eu preciso, para finalizar, voltar para a variável x usando o quê? Onde eu tinha o meu u, aqui, eu vou usar a regra que eu defini para a minha integral. Então, aqui eu vou ter 1/12. O u era 2x mais 5, então 2x mais 5 dividido elevado à sexta, mais uma constante, certo? Professora, mas como é que eu vou saber isso? Prática, pessoal, não tem outro jeito a menos de resolver exercício, tá bom? Tem que resolver exercício, as listas de exercício têm gabarito, tá bem detalhadinho lá no Moodle qual é a seção das listas, tá bom? Então, tem que testar, tem que praticar para poder lembrar dessas coisas.